O ancião a disciplinou, mas ela carregava no ventre o fruto do pecado dele. Era uma tarde quente de verão em um pequeno município do interior, onde o sol caía a pino sobre as casas de tijolos à mostra e as ruas de terra batida. O vento leve trazia o cheiro de mato queimado e o som distante dos galos cantando. Naquele lugar, todos se conheciam e as notícias, boas ou ruins, corriam rápido como fogo em palha seca. Foi ali, entre irmãos que se amavam na fé, que uma história dolorosa começou a se desenrolar, uma história que abalaria não só uma família, mas toda a congregação. Maria era uma jovem de 19 anos, filha de irmãos fiéis que desde cedo a criaram nos caminhos do Senhor. Ela cresceu ouvindo os hinos, participando das reuniões e aprendendo a temer a Deus. Seu rosto era sereno, seus modos quietos, e todos a viam como uma moça exemplares. Seu pai, irmão José, era um dos homens mais respeitados na igreja, sempre pronto a servir, a abrir sua casa para os cultos, a aconselhar os mais novos. Sua mãe, irmã Ana, era uma mulher de oração, que passava horas ajoelhada pelo bem da família e dos irmãos. Maria, por sua vez, sonhava em se casar dentro da fé, criar seus filhos no temor do Senhor e servir a Deus até o fim de seus dias. Mas havia um homem na congregação que não era o que parecia. O irmão Pedro, um ancião de quase 50 anos, casado e com filhos já crescidos, era tido como um pilar da igreja. Ele pregava com unção, visitava os enfermos, e muitos buscavam seus conselhos. Por trás da máscara de santidade, porém, escondeva um coração corrompido. Há meses ele vinha observando Maria com olhos que não eram puros. Começou com elogios sutis: "Que moça dedicada você é, irmã! Como é bom ver uma jovem tão cheia do Espírito." Depois foram os toques acidentais no ombro, as aproximações desnecessárias nos corredores da igreja. Maria, ingênua e respeitosa, não desconfiou de início. Até que um dia, depois de uma reunião noturna, ele a chamou para conversar sobre um suposto problema espiritual que ela teria. Foi numa sala dos fundos do salão de cultos, iluminada apenas por uma lâmpada fraca. O irmão Pedro fechou a porta e com voz suave começou a falar sobre a importância da obediência aos mais velhos na fé. Maria, nervosa, não entendeu por que ele a levará para ali sozinha. Então, antes que ela pudesse reagir, ele se aproximou, segurou seu braço e sussurrou coisas que fariam qualquer filha de Deus tremer. Ela tentou se soltar, disse que precisava ir, mas ele foi mais forte. Naquele momento, Maria sentiu algo dentro dela se quebrar. Não era só o medo, não era só a vergonha. Era como se uma parte de sua alma fosse arrancada. Quando finalmente conseguiu sair dali, correndo para casa em lágrimas, ela soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Os dias seguintes foram um pesadelo. Maria se sentia suja, culpada, como se tivesse feito algo errado. Ela não contava a ninguém, nem mesmo aos pais, com medo de que pensassem que ela havia provocado aquilo. O irmão Pedro, por sua vez, agia como se nada tivesse acontecido, continuando a pregar, a sorrir, a ser respeitado. Mas ele não parou por ali. Sempre encontrava uma desculpa para ficar a sós com ela, uma oração especial, um aconselhamento urgente. Cada vez, Maria se sentia mais aprisionada, mais sem saída. Até que numa noite de desespero, depois de mais uma agressão, ela descobriu que estava grávida. A notícia a deixou paralisada. Como poderia explicar aquilo? Sua mãe notou sua palidez, seu desânimo e começou a perguntar. Maria, sem forças para mentir, contou tudo. O choro de sua mãe ecoou pela casa como um lamento. Seu pai, ao saber, ficou mudo de raiva e dor. Eles sabiam o que tinham que fazer, levar o caso aos anciãos. Mas o que deveria ser um momento de justiça se tornou um martírio. Quando a família de Maria procurou os irmãos responsáveis pela igreja, o irmão Pedro já havia preparado sua versão. Ele chorou, disse que Maria o havia seduzido, que ela era uma moça rebelde, que ele, fraco, havia caído em tentação. Alguns acreditaram nele. Outros, em dúvida, questionaram Maria. Por que você não gritou? Por que não contou antes? As palavras doíam como facas. Ela se sentia crucificada, julgada por aqueles que deveriam protegê-la. O irmão Pedro, porém, não foi afastado. Recebeu apenas uma disciplina leve, enquanto Maria foi advertida a se arrepender de seu comportamento. A dor foi insuportável. Sua barriga começava a crescer e, com ela, o peso da vergonha. Sua mãe, entre lágrimas, orava dia e noite. Senhor, onde está a tua justiça? Por que o culpado anda livre e a inocente carrega a marca? Maria, por sua vez, sentia que Deus a havia abandonado. Nas noites em claro, ela perguntava, por que eu, Senhor? Por que me deixaste sozinha? As irmãs da igreja cochichavam, os olhares de reprovação a seguiram. Seu pai, antes tão alegre, agora andava curvado, como se carregasse o mundo nas costas. Mas Deus não havia se esquecido dela.
Numa manhã, enquanto Maria estava sentada no quintal, olhando para o céu azul sem ver, uma irmã mais velha, a irmã Clara, aproximou-se. Não era uma mulher de muitas palavras, mas suas poucas eram cheias do Espírito. Ela sentou ao lado de Maria e, sem julgá-la, disse: Filha, Deus conhece o teu coração. Ele sabe de tudo. Não desista de clamar a Ele. Aquelas palavras foram como bálsamo. Maria começou a derramar sua alma em oração como nunca antes. Não eram palavras bonitas, não eram frases decoradas. Eram gritos de dor, gemidos que só Deus poderia entender. E Deus ouviu. Naquela mesma semana, o irmão Pedro adoeceu gravemente. Uma dor forte no peito o derrubou durante um culto. Levado às pressas para o hospital, os médicos descobriram um problema grave no coração. Os irmãos oraram por ele, mas algo estava diferente. Enquanto estava deitado na cama do hospital, entre a vida e a morte, o irmão Pedro começou a delinear. Sua consciência, antes adormecida, agora o acusava sem piedade. Ele chamou os anciãos e, em lágrimas, confessou tudo. Não foi Maria quem o seduziu, foi ele quem a violentou, quem abusou de sua inocência, quem mentiu para encobrir seu pecado. A verdade finalmente veio à tona. A congregação ficou estarrecida. Aqueles que haviam dúvida agora viam a maldade que se escondeu por tanto tempo. O irmão Pedro foi afastado imediatamente e sua família, arrasada, teve que enfrentar a vergonha de seus atos. Mas para Maria aquilo não trouxe alívio imediato. O dano já estava feito. Sua gravidez avançava e, com ela, o medo do futuro. Como criarei esta criança? Ela se perguntava. Como olharei para este rosto e não me lembrar do horror? Mas Deus, em sua misericórdia, não a deixou. Uma noite, enquanto orava, Maria sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração. Não era a paz de quem esquece, mas a paz de quem confia. Ela lembrou das palavras do Senhor Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ela não entendia como, mas sabia que Deus tinha um propósito até naquilo. Decidiu que quando a criança nascesse, a criaria no amor de Deus, ensinando-lhe a verdade, o perdão e a justiça. Não seria fácil, mas ela não estaria sozinha. O parto foi difícil, cheio de dor física e emocional. Mas quando colocaram o bebê em seus braços, Maria olhou para aquele rostinho e pela primeira vez em meses sorriu. Era uma menina, pequena, frágil e inocente. Ela chamou de Sara princesa em hebraico. Porque, apesar de tudo, aquela criança era um presente de Deus, uma prova de que Ele pode trazer beleza até das cinzas. Os anos passaram. Maria, com o apoio de seus pais e de alguns irmãos fiéis que nunca a abandonaram, criou Sara no temor do Senhor. A menina cresceu alegre, cheia de vida, sem saber do pecado que a trouxe ao mundo. Maria, por sua vez, aprendeu que o perdão não significa esquecer, mas soltar o ressentimento. Ela perdoou o irmão Pedro não porque ele merecesse, mas porque Cristo a perdoara a ela. Ele, arrependido, buscou restaurar o que pôde, pedindo perdão publicamente à congregação e à família de Maria. Não recuperou sua posição, mas encontrou paz em servir a Deus em humildade, longe dos olhares dos homens. Hoje, quando Maria olha para trás, ela vê a mão de Deus em cada detalhe. Mesmo no meio da tempestade, Ele estava lá. Nas noites de choro, Ele a ouviu. Nos momentos de desespero, Ele a segurou. E naquilo que o inimigo quis usar para destruí-la, Deus fez nascer uma história de redenção. Ela não esconde sua história. Quando jovens irmãs a procuram, perdidas em dúvidas ou feridas por pecados alheios, Maria as abraça e diz: Deus não nos abandona. Mesmo quando não entendemos, Ele está agindo. Confiem nele. Sua vida se tornou um testemunho de que mesmo nas trevas mais profundas, a luz de Deus brilha. E assim, o que o inimigo planejou para mal, Deus transformou em bem. Não foi fácil. Não foi rápido. Mas foi real. E por isso, hoje Maria e Sara cantam juntos os hinos da congregação, não como vítimas, mas como vencedoras. Porque o Senhor é fiel. Ele ouve o clamor dos oprimidos. Ele faz justiça. E acima de tudo, Ele restaura. Que este relato sirva de alerta para que nunca fechemos os olhos ao pecado, mesmo quando ele vem disfarçado de piedade. E que seja também um lembrete de que, para aqueles que sofrem, Deus é refúgio. Ele não falha. Nunca. Maria ainda se lembra do dia em que a irmã Clara, uma das mais idosas da congregação, a chamou num canto depois do culto. Com os olhos cheios de lágrimas e as mãos trêmulas, a irmã Clara apertou as dela e sussurrou: Filha, eu também passei por coisa parecida quando era moça. Mas Deus me guardou. E hoje, olhando para você, vejo que Ele não mudou. Ele ainda é o mesmo. Aquelas palavras foram como bálsamo. Não era só um consolo vazio, mas a prova de que Deus já havia agido antes e agiria novamente.
Os primeiros meses depois que tudo veio à tona foram os mais difíceis. Maria sentia que onde quer que fosse, os olhares a seguiam. Alguns com piedade, outros com julgamento. Mas havia os que oravam por ela em silêncio, intercedendo como se a dor dela fosse deles. O irmão João, um homem simples que trabalhava na lavoura, todos os domingos depois do culto se aproximava e dizia: Irmã Maria, hoje orei por você. Deus vai enxugar cada lágrima. E ela acreditava. Porque quando um irmão ora por você com sinceridade, a fé cresce. Foi numa dessas tardes de domingo que Maria sentiu pela primeira vez o filho se mexer dentro dela. Estava sentada no banco de trás da congregação, ouvindo o hino Jesus, meu Salvador, a ti me entrego, quando uma comoção estranha a invadiu. Não era medo nem vergonha. Era uma certeza, aquela vida dentro dela não era apenas consequência de um pecado, mas uma alma que Deus já conhecia antes mesmo de ser formada. Ela levou a mão à barriga e pela primeira vez sorriu. Senhor, perdoa-me por ter odiado este pequeno. Ajuda-me a amá-lo como tu o amas. O irmão Pedro, agora afastado do ministério, passou a frequentar os cultos em silêncio, sentando-se sempre nos fundos. Não falava com ninguém, mas seu rosto mostrava o peso do arrependimento. Um dia, Maria ouviu chorando durante a oração. Não foi um choro de autocomiseração, mas daquele que sabe que feriu a Deus e aos homens. Ela não se aproximou, mas orou por ele ali mesmo, em pensamento: Senhor, se ainda há esperança para ele, mostra-lhe o caminho. Porque Maria havia aprendido que a justiça de Deus não anula sua misericórdia. As irmãs mais velhas começaram a visitar Maria com mais frequência, não para falar do passado, mas para ensinar. A irmã Ana lhe mostrou como costurar roupinhas de bebê. A irmã Ruth lhe ensinou a preparar papinhas com o pouco que tinham. E a irmã Lúcia, que já havia criado 5 filhos, sentava-se ao seu lado e dizia: criar um filho sozinha não é fácil, mas Deus dá força. Ele não nos deixa. Cada palavra, cada gesto, era como um tijolo reconstruindo o que havia sido quebrado. Quando Sara nasceu foi num domingo de manhã. Maria estava sozinha em casa, mas não estava desamparada. As dores começaram durante a madrugada e ela orou: Senhor, se for da tua vontade, faz com que minha filha nasça em dia de culto, para que as primeiras vozes que ela ouça sejam de louvor a ti. E assim foi. Enquanto as irmãs cantavam glória a Deus nas alturas, Sara veio ao mundo, num parto difícil, mas seguro. A primeira pessoa a segurar a menina foi a irmã Clara, que com lágrimas nos olhos declarou: esta criança é um milagre. Deus a guardou para um propósito. Os primeiros anos não foram fáceis. Maria trabalhava como costureira, aceitando qualquer serviço para sustentar a filha. Às vezes o dinheiro não dava para o leite, e ela jejuava para que Sara não passasse fome. Mas nunca faltou o essencial. Sempre chegava um irmão com um saco de feijão, ou uma irmã com um vestido usado, mas limpo para a menina. Deus provê, ela repetia para si mesma, mesmo quando as contas não fechavam. Um dia, Sara adoeceu com febre alta. Maria passou a noite em claro, molhando panos na água fria e colocando na testinha da filha, enquanto orava sem parar. Senhor, tu disseste que os filhos são herança do Senhor. Não a tires de mim. Pela manhã, quando o sol nasceu, a febre quebrou. Sara abriu os olhos, sorriu fraco, e Maria chorou de gratidão. Mais uma vez, Deus havia ouvido. Com o tempo, Pedro mudou-se para outra cidade. Antes de ir, procurou Maria e com voz embargada pediu perdão pela última vez. Não peço que me perdoes por mim, mas por você. Porque sei que enquanto houver amargura no seu coração, o inimigo terá a porta aberta. Maria o olhou nos olhos e pela primeira vez sentiu paz. Eu já perdoei você há muito tempo, irmão. Que Deus te abençoe e te guarde. Ele se foi, e ela nunca mais soube notícias suas. Mas orava por ele, porque havia aprendido que a oração é a única coisa que pode alcançar onde nós não chegamos. Sara cresceu ouvindo as histórias da congregação. Desde pequena aprenderá a se ajoelhar ao lado da mãe e agradecer a Deus pela comida, pelo teto, pela saúde. Aos 7 anos perguntou: mãe, por que eu não tenho pai como as outras crianças? Maria segurou a mão da filha e respondeu com verdade: porque Deus permitiu que você fosse um presente só meu, filha. Mas Ele é o seu Pai Celestial, e nunca vai te abandonar. Sara pensou um pouco e disse: então tá bom, porque o Pai do céu é melhor que qualquer outro. E Maria sorriu, porque sabia que aquela fé simples era mais valiosa que qualquer explicação. Anos depois, quando Sara foi batizada, foi Maria quem a acompanhou até as águas. Enquanto o ancião a mergulhava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Maria orou: Senhor, recebe a minha filha. Ela é tua. Guarda-a para a tua glória. E quando Sara saiu das águas com os cabelos molhados e o rosto brilhando, Maria viu não apenas sua filha, mas a fidelidade de Deus se cumprindo.
Hoje Sara é uma jovem serva do Senhor. Ensina na escola dominical e ajuda as irmãs mais novas com o mesmo carinho que um dia receberam de sua mãe. Quando perguntam como consegue ser tão paciente, ela responde: minha mãe me ensinou que Deus não desperdiça nossas lágrimas. Ele as guarda e um dia as transformará em alegria. E assim a história de Maria e Sara se tornou um testemunho vivo de que mesmo quando o pecado parece ter destruído tudo, Deus pode restaurar. Não do jeito que nós queremos, nem no tempo que esperamos, mas do jeito dele e sempre para melhor. Às vezes, quando a congregação canta Deus é fiel, Deus é bom, Maria fecha os olhos e lembra de cada etapa daquele caminho. Das noites de choro, dos dias de luta, das orações respondidas, dos irmãos que estenderam a mão. E seu coração transborda de gratidão, porque sabe que não foi a sua força que a sustentou, mas a graça de um Deus que nunca a deixou. Que este relato sirva para lembrar a todos que mesmo quando o pecado parece ter a última palavra, Deus está escrevendo uma história maior. Ele não ignora a dor dos seus filhos. Não minimiza o pecado, mas também não abandona o pecador arrependido. E para aqueles que sofrem, ele é mais que um refúgio, ele é a restauração. Que cada um de nós, ao ouvir este testemunho, examine seu coração. Se há pecado escondido, que seja trazido à luz, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se há dor não entregue, que seja colocada aos pés dele, porque Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E que, acima de tudo, possamos confiar que mesmo quando não vemos o fim, Deus está agindo. Porque Ele é fiel. Sempre foi. Sempre será. A história de Maria não terminou ali. Porque quando Deus começa a escrever uma restauração, Ele não para no meio. Os anos passaram, e o que parecia um fim se tornou um novo começo. Mas não foi fácil. Nada que vale a pena é. Maria lembrava bem do dia em que o ancião a chamou no salão da congregação. Era uma tarde quente e o ar parecia pesado. Ela estava sentada no banco de trás, as mãos trêmulas, o coração batendo tão forte que achou que todos ouviriam. O irmão mais velho, homem de poucas palavras mas de muita oração, olhou nos seus olhos e disse: filha, o Senhor não se agrada do que aconteceu. Mas Ele também não te abandonou. Ela baixou a cabeça, envergonhada, porque sabia que aquelas palavras eram verdade. O pecado tinha deixado marcas, e agora ela carregava no ventre a prova de uma queda que nunca deveria ter acontecido. O ancião não gritou, não a humilhou diante dos outros, mas também não suavizou a disciplina. Você vai se afastar dos cultos por um tempo, não para ser castigada, mas para buscar a Deus de verdade. Porque o arrependimento não é só chorar, é mudar. Maria chorou ali mesmo, não só pelo que tinha feito, mas porque, pela primeira vez, sentiu que ainda havia esperança. Alguém a estava guiando de volta para o caminho. Ela não imaginava que naquele mesmo momento, em outra cidade, um jovem irmão chamado Daniel estava orando. Ele não conhecia Maria, não sabia da sua história, mas o Espírito Santo o levava a interceder por uma irmã que estava prestes a desistir. Senhor, não a deixe cair, ele suplicava. E Deus ouviu. Os meses de afastamento foram os mais difíceis da vida de Maria. Ela se sentia sozinha, mesmo cercada de irmãos que oravam por ela. As noites eram longas, e o medo do futuro a assombrava. Como vou criar esta criança sozinha? Como vou olhar nos olhos dos irmãos novamente? Mas foi naquele vale que ela aprendeu a orar de verdade. Não com palavras bonitas, mas com o coração quebrado. Senhor, eu não mereço nada, mas te peço misericórdia. Não por mim, mas por este pequeno que vai nascer. Dá-me força para não desistir. E Deus foi fiel, não com respostas imediatas, mas com pequenas provas de que Ele estava ali. Uma irmã que deixava uma cesta de comida na porta de sua casa. Um bilhete anônimo com um versículo: não temas porque eu sou contigo, Isaías 41, 10. Um sonho em que ela viu uma luz brilhando no fim de um túnel escuro. Não eram milagres estrondosos, mas eram sinais de que ela não estava sozinha. Quando o bebê nasceu, uma menina que ela chamou de Sara, Maria entendeu o significado de graça. Porque Sara não era só uma criança, era uma segunda chance. Uma oportunidade de ensinar o que ela mesma tinha aprendido na dor, que Deus perdoa, que Ele restaura, que nenhum pecado é grande demais para sua misericórdia. E embora o pai de Sara nunca tenha assumido sua responsabilidade, Maria não guardou amargura. Se Deus me perdoou, quem sou eu para não perdoar? Ela pensava, enquanto embalava a filha nos braços. Mas a história não era só dela. Porque enquanto Maria lutava para se reerguer, o irmão que a havia levado à queda também estava sendo confrontado. Ele era um obreiro respeitado, um homem que pregava com unção, mas que em segredo vivia em pecado. Até que uma noite, depois de um culto, o irmão mais velho o chamou à parte.
Não com acusação, mas com uma pergunta simples: filho, você está em paz com Deus? Aquelas palavras foram como uma espada que atravessou sua alma. Ele tentou mentir, tentou justificar, mas a convicção era mais forte. E ali, entre lágrimas, ele confessou tudo. A disciplina veio. Dura, necessária. Ele foi afastado do ministério. Teve que se arrepender publicamente diante da congregação. Muitos o julgaram. Alguns o evitaram. Mas havia aqueles que, em vez de apontar o dedo, estenderam a mão. Nós também somos pecadores, disse um ancião. A diferença é que o seu pecado veio à luz. Mas a graça de Deus é para todos. E assim, ele começou sua própria jornada de restauração. Anos depois, quando Sara já era uma adolescente, Maria a levou a um culto pela primeira vez. A menina olhava tudo com curiosidade, os olhos brilhando ao ver as irmãs cantando, os irmãos orando. E quando o corinho começou Jesus, meu Salvador, a ti eu entrego o meu coração, Maria sentiu as lágrimas escorrerem, porque ela sabia que aquelas palavras não eram só de uma música, eram a história da sua vida. Sara nunca soube todos os detalhes do passado da mãe. Maria escolheu não contar, não por vergonha, mas porque entendia que algumas feridas são melhor cobertas pelo sangue de Cristo. Mas ela ensinou à filha o mais importante, que Deus não olha para o nosso passado, mas para o nosso coração. Que o arrependimento verdadeiro traz perdão. Que a disciplina do Senhor, embora dolorosa, é prova de amor. Hoje, quando Maria olha para Sara, ela não vê o fruto do pecado. Vê o fruto da graça. Uma jovem que ama ao Senhor, que serve na congregação, que tem um testemunho puro. E às vezes, quando as duas oram juntas, Maria agradece a Deus não só pela restauração, mas pela lição, que até nas nossas maiores quedas, Ele está trabalhando para o nosso bem. Porque a história de Maria não é sobre um pecado. É sobre um Deus que não desiste. Que disciplina sim, mas também abraça. Que permite que passemos pelo vale, mas nunca nos deixa sozinhos nele. E que no final transforma até as nossas maiores dores em motivo de louvor. Que este testemunho nos lembre. Não importa quão fundo tenhamos caído, a graça de Deus é mais profunda ainda. Não importa quão sujas estejam nossas mãos, o sangue de Jesus as purifica. E não importa quão impossível pareça a restauração para Deus, nada é impossível. Porque Ele não é apenas um Deus de segunda chance. Ele é o Deus de novas criações. E se hoje você está quebrado, se hoje você está envergonhado, se hoje você acha que não há mais esperança, saiba isto: Deus está olhando para você. Não com condenação, mas com compaixão. Não com rejeição, mas com um convite: vem, deixa-me te restaurar. E quando Ele fizer isso, como fez com Maria, você vai olhar para trás e vai entender: não foi à toa. Cada lágrima, cada disciplina, cada noite de oração, tudo fazia parte de um plano muito maior. Um plano de amor. Um plano de redenção. Porque no final não é sobre o que fizemos. É sobre o que Ele fez. E o que Ele faz, ninguém pode desmanchar.